Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá? Hoje nós iremos, na verdade, irei passar para vocês um conteúdo que provavelmente vocês já devem ter visto nos anos anteriores. Mas, tá? Estarei passando novamente para vocês, explicando, tá? Que é o período composto por subordinação. O que seria esse período composto por subordinação? Né? Quais as suas classificações, subclassificações, ok? Então, período composto por subordinação. No período composto por subordinação, existe pelo menos uma oração principal e uma oração subordinada. No caso da oração principal, ela é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática ali ela está faltando. Aí é onde entra uma oração subordinada para completar a oração principal, ok? As orações subordinadas, ela desempenham função sintática que falta na principal, como objeto direto, indireto, sujeito, predicativo, complemento nominal, ok? Por exemplo, o rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Minha oração principal, o rapaz gostava. Oração subordinada, de que todos olhassem para ele. Né? Está complementando aí a oração principal. Então, a oração acima, a oração principal tá incompleta, porque fala assim, o rapaz gostava. Mas ele gostava do quê? Então, faça a pergunta. Pois falta objeto indireto, tá? Para o verbo gostar. Sendo assim, a oração ela é subordinada. A oração subordinada, ela desempenha em função de objeto indireto da principal. Agora, em se falando das classificações e subclassificações das orações subordinadas, elas se dividem da seguinte maneira. Tem a oração subordinada substantiva, né? A substantiva, ela vai exercer função do sujeito, tá? Aí nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Que faz a pergunta o quê, para o verbo. Oração subordinada substantiva indireta, né? A quem, de quem, para quem. Oração subordinada substantiva predicativa, tá? Então, nós temos também a subjetiva, que vai exercer função de oração principal, né? É difícil que ele venha. Oração subordinada substantiva completiva nominal, que vai exercer função de complemento nominal da oração principal. Por exemplo, sua falha trágica é a dificuldade de ser maleável em relação à realidade. Oração subordinada substantiva apositiva, quer dizer, vai estar explicando alguma coisa. Exerce função de aposto de algum nome da oração principal. Por exemplo, há nas escolas uma norma que os alunos sejam respeitados. Então, gente, continue, prestem atenção aí, tá? Acompanhando no livro didático para vocês conseguirem compreender, ok? Aí nós temos também as orações subordinadas restritivas e explicativas, tá? Então, as orações subordinadas restritivas exercem função de adjunto nominal da oração principal. Quer dizer, ela vai restringir o nome ao qual se referem, tá? A qual se referem e não as separadas por vírgula, ok? Por exemplo, o trabalho que realizei ontem foi muito produtivo. As explicativas, tá? Exercem função de aposto da oração principal. Aposto quer dizer o quê? De explicar. Explica o nome ao qual se refere e são sempre separadas por vírgula, ok? Por exemplo, o computador, que é um meio rápido de comunicação, está conquistando todas as famílias, tá? E uma dica aqui, a oração subordinada adjetiva, ela sempre, tá? Será introduzida por pronomes relativos, ok? Orações subordinadas adverbiais, tá? Elas são causais, consecutivas, proporcionais, temporais, finais, condicionais, tá? Comparativas, concessivas e conformativas, certo? Tá, e nós temos também as orações reduzidas, tá? E desenvolvidas, tá? As desenvolvidas são aquelas nas quais o verbo está conjugado, tá? De algum tempo, presente, pretérito, ou que passe, ou futuro. No caso, por exemplo, espere que passe de ano. E as reduzidas, né, são aquelas que o verbo ele está numa das formas nominais, seja no infinitivo, gerúndio ou particípio. Por exemplo, só sei cantar em italiano, tá? Então tá no infinitivo aqui, não está conjugado ainda. Ok, pessoal? Então, dando continuidade, tá? Iremos falar, aprofundar um pouco aqui mais sobre as subordinadas adverbiais, ok?